principalmente entendendo as palavras de Cristo, você vê que Cristo mesmo rebate o próprio Salomão. Por quê? Aqui eu tenho a parte que eu citei, está em 2 Samuel 7. Não estamos falando nesse momento sobre apócrifos, estamos falando das escrituras originais consideradas pela religião. Descendo, nós temos a parte em que, já no Novo Testamento, no Evangelho de João, o próprio Cristo chega para os líderes religiosos, que são adeptos de Salomão, adeptos dos construtores, e fala assim: derrubem esse templo. Ali já não era mais o templo de Salomão, era o templo construído por Herodes, mas foi feito no mesmo lugar em que Salomão construiu o templo. Então Cristo olha para eles e diz assim: derrubem esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. Os fariseus, ali, os saduceus, os construtores, eles olham para o Messias e não entendem. Falam assim: como é que um templo que demorou mais de 40 anos para ser construído pode ser derrubado e reerguido em 3 dias? É porque Cristo falava do seu próprio corpo. Então, a Bíblia mostra que o verdadeiro templo de Deus, aquele que estava lá na promessa, né, de Deus para Davi e queria ser construído de forma eterna, era o corpo de Cristo, e não o templo de pedra que Salomão construiu. Seguindo um pouco mais, ali em Mateus, a gente tem Cristo olhando para o povo religioso e dizendo: os construtores rejeitaram a pedra angular. Cristo é a pedra angular. Os construtores são aqueles que estavam sendo adeptos do sistema judaico, do templo de Salomão, aquele templo que Salomão construiu com auxílio de demônios. Então, Cristo repreendeu todo aquele templo e aquela construção. Ele veio mostrar que o verdadeiro templo não era aquele, e sim o seu corpo, em espírito e em verdade. O sistema religioso estava cultuando aquilo de forma física e de forma errada, mas não aceitaram. Então o que eles fizeram? Mataram o próprio Cristo e continuaram até hoje com o que a gente chama de templocentrismo. Tanto é, Vilela, que hoje, por exemplo, quando a gente vai para o sistema religioso, eles arrecadam dinheiro com dízimos e ofertas para sustento do templo de pedra. Você vai na porta de um templo, por exemplo, e muitas vezes tem muitos mendigos lá pedindo dinheiro, passando fome, frio, sede. Tem um momento que o próprio Messias diz assim: esses que participam da religião, por exemplo, eles, naquele grande dia, no dia do julgamento, olharão para mim e dirão: Senhor, Senhor, eu fiz grandes maravilhas em teu nome, eu fiz jejum, eu dei minhas ofertas, fiz isso, fiz aquilo. E Cristo vai olhar para essas pessoas e vai falar assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu tive fome e você não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Qual que é a diferença? Qual que é a explicação para isso? Cristo está falando para as pessoas que elas se preocuparam em sustentar o templo de pedra e esqueceram dos verdadeiros templos, que são pessoas, que fazem parte do verdadeiro corpo de Cristo. E a construção de Salomão iniciou todo